Bom, galera, parece que o Coringão achou petróleo em Itaquera. Deve estar saindo do solo lá, né? Mas só que não. O Corinthians está pagando as dívidas, é bem verdade. Ganha um respiro a curto prazo. Afinal, o futebol tá aí, fica mais livre, fica mais à vontade. Agora dá para contratar, agora dá para fazer alguns negócios, dá para reforçar a equipe. Isso é muito bom, obviamente, a curto prazo. Mas eu, como eu falo aqui para vocês, eu não vejo muito benefício a longo prazo. Vocês já sabem, várias gestões passaram no clube. E olha onde chegamos no teto de dívida que nós estamos, né? Mais de 3 bilhões de dívidas. Essa é a real. Mas saiu algumas notícias aqui do GE referente a adiantamento. O Timão vai fazer mais e eu vou comentar aqui com vocês. E também tem a questão de alguns reforços que o Marcelo Paz já está mirando, conversando. E pode ser reforço do Corinthians. Precisa-se de um volante no lugar do Maicon. E a gente vai comentar um pouquinho das coisas que estão acontecendo exatamente agora no Esporte Clube Corinthians Paulista. Antes, eu vou pedir, você que já conhece o nosso trabalho, deixa seu like que fortalece demais a gente aqui. E você que é novo, tá chegando agora, sejam bem-vindos. Esse é o canal Jordan Corintiano, é apenas um torcedor falando do Corinthians na plataforma do YouTube. E bora falar de Corinthians sem enrolação, porque assim, galera, eu preciso confessar pra vocês. Eu estava vendo aqui análise de alguns jornalistas, de alguns influencers sobre a questão do adiantamento de dívida, porque tá todo mundo alegre na internet, todo mundo feliz aí, que o Corinthians está pagando essas contas a curto prazo. E agora saiu uma notícia aqui, inclusive do GE, que após se livrar do transfer ban, tá aqui a notícia do lado, o Corinthians planeja negociar pendências financeiras de contratações feitas em 2024 para evitar novas punições. O clube pretende conversar com 7 equipes por dívidas envolvendo Garro, Maicon, Pedro, Raul, Martinez, Charles, Kaká e Alex Santana. Essa dívida aqui gira em torno, que o Vessone trouxe aqui, em torno de 113 milhões de reais. São dívidas que, se o Corinthians não resolver, vai acabar tomando novos transfer bans. Pedro Raul, 42 milhões, Rodrigo Garro, 23,3 milhões. Inclusive, o representante do Marcelo Paz foi até a Argentina para fazer um acordo, tentar resolver essas pendências aqui em relação ao Garro, tá? Ranieri, 15 milhões, tá? Do Cuiabá, que já foi quitado já nisso aqui, então sai fora disso aqui. Alex Santana, 12,3 milhões do Atlético Paranaense. José Martinez, 8 milhões, que ainda não foi resolvido lá com o Philadelphia Union. Maicon, do Shakhtar Donetsk, né, 6,7 milhões. E o Charles, 6,2 milhões. São pendências que existem no Corinthians. Inclusive, todas essas dívidas aqui passaram na gestão do Augusto Melo. E ele não pagou ninguém. Foi igual quando o Duílio Monteiro Alves passou caixa zerado para o Augusto Melo. Aí o Augusto Melo fez a mesma coisa. Então vamos adiantar dinheiro, faz dívida, isso e aquilo, 150 milhões de reais da LFU só em 2024, né? E deixou dívidas aí para a gestão do Osmar. Aí o que o Osmar fez? Não, é o mesmo modo de operar, vamos fazer a mesma coisa. O Augusto pegou o dinheiro da LFU, vamos fazer igual. O Marcelo Paes já é o presidente da LFU, então bora fazer negócio. Então adianta dinheiro da LFU, adianta dinheiro de receita de TV, e assim segue sendo um modo de operar no Corinthians, e vai passando de gestão a gestão. Só que a galera parece que não entende isso, cara. Eu vou falar aqui um negócio aqui pra vocês. Se você que tá aqui no canal não consegue entender isso, eu não sei o porquê você tá aqui. Você já deveria estar seguindo um outro influencer aí que só fala coisas positivas do Corinthians. Eu não consigo entender isso. Claro, tá muito lindo, tá muito maravilhoso agora. A gente tá tendo um alívio agora, tá tudo ótimo. Só que a gente precisaria de uma saída plausível, e eu já comentei milhões de vezes aqui com vocês que a saída plausível seria essa FIEL que estão oferecendo aí dinheiro, cara, basicamente pro Corinthians. Mesmo se o Corinthians não quiser virar SAF, o Corinthians poderia pegar empréstimo a taxa muito mais baixa do que vive pegando aí no mercado e adiantando dinheiro. E isso é uma forma inteligente de se livrar das dívidas. Mas o que os caras fazem lá? Não. É isso aí, a gente quer continuar afundando, continuar no modelo associativo que está, continuar adiantando dinheiro, e dane-se o Corinthians. É isso, é só isso. Aí vem uns influencers, vem uns jornalistas especializados, né, em Corinthians e esporte e tudo que é coisa aí. Não, isso é uma forma, os engravatadinhos, isso é uma forma inteligente, porque adiantou dinheiro e alivia o clube, temos que ver pelo lado positivo, e o Corinthians está sem as gestões. Se o Corinthians fosse realmente inteligente, se o Osmar fosse realmente inteligente, o que ele faria? Não vou fazer empréstimo. Eu converso com os caras da Safiel e a gente segue, porque há uma via de resolver os problemas do Corinthians, e se chama Safiel. Aí o que os caras preferem fazer? Não, vão fazer empréstimo com uma taxa de juros lá na casa do... lá na lua, pra não ter que falar outra coisa, né? É isso.
Né? Vamos pegar empréstimo, vamos fazer adiantamento. Tá aqui, ó. Trouxe pra vocês do patrocínio master do Corinthians aqui, ó. Fábio Lazo, do Corinthians, quer antecipar receita em negociação para renovar master. Já quer antecipar receita de patrocínio master. Então vamos adiantar mais 100 milhões aí, né? Renova o patrocínio, né, de 600 milhões, basicamente, que é o valor realmente da camisa que tem que ser, né? 200 milhões de reais aí por ano, por 3 anos, até 2029, mas já vai adiantar receita, então é isso. Então eu tenho receitas adiantadas da LFU desde o Augusto Melo, que já vai bater aí quase 300 milhões de adiantamento da LFU. Agora a gente vai pegar o adiantamento aqui do patrocínio Master, já tem dinheiro adiantado da Nike, daqui a pouco vai fazer empréstimo ali com um banco de não sei das quantas, pega dinheiro também do fundo da Arena daqui a pouco, né? E aí assim vai indo, tá tudo em paz. A bomba só explode lá na frente. Mas é isso. Ah, Jordan, então você era a favor de não resolver essas pendências agora e travar o Corinthians? Não é questão de ser a favor, galera. Você tem que resolver, eu já falei várias vezes, resolve. Porque resolver não tem jeito. Mas aí você tem outras vias para seguir adiante depois. Para parar com o sangramento, para estancar o que tá acontecendo no clube. Aí você tem uma proposta da Safiel que é irrecusável, que coloca os caras na parede lá, mas eles não querem nem aceitar. Mas eles aceitam ficar atrelados a um contrato com a Caixa que só prejudica o clube. Aí eu te falo, quão é inteligente isso pra você? Quão é inteligente pra esses caras ficarem falando, não, é positivo adiantar dinheiro. Positivo na casa do cacete. Os caras tá falando que foi o José Martínez, né, que tá... Ele virou presidente da Venezuela lá. Ele tinha um plano. Só se foi isso, né? Realmente, quem dera se fosse, né? Mas nem assim é, tá? Nem assim é. E o Marcelo Paz conta com a torcida do Corinthians pra trabalhar, tá? E parece que ele vai ter carta branca realmente pra realizar o trabalho no Corinthians aí. Vamos seguir com algumas informações, porque a Lazio ofereceu dinheiro de pinga, né, pelo Yuri Alberto, cerca de 22 milhões de euros por 100% do jogador. Aí, tipo assim, o Corinthians ia ficar ali basicamente com 9, 8 milhões de euros, que ia dar em cerca de 45 a 50 milhões de reais. Ia ficar com basicamente nada, né, porque 10% vai pro agente do jogador ainda, e o restante fica com o Zenit. Então não é uma forma inteligente de negociar o Yuri dessa forma aqui, 100% dos direitos. A Lazio queria pagar no Yuri por dinheiro de pinga. A diretoria atual do Corinthians, agora que tem o Marcelo Paz, parece que agora o Corinthians não vai mais abrir a perna, né? Não vai mais abrir as pernas, não vai mais ser lesado. A gente tem um profissional lá para isso, para fazer com que o Corinthians não seja lesado. Valorize mais os atletas que tem no seu elenco. Valorize mais as joias que tem no seu elenco. É para isso que o Marcelo Paz tá lá, para fazer também esse tipo de trabalho e não vender jogadores a preço de pinga, tá? Então, quer levar o Yuri por 22 milhões de euros? Tá de sacanagem, por 100%. É piada isso daqui. O Corinthians quer 22 milhões de euros só pelos 45%. E tá certo, tá? 22 milhões de euros por 45%. Assim, vocês podem levar. Até beleza, até ok. Bom dinheiro pro Corinthians, basicamente. Mais de 110 milhões de reais, tá? Tá por esses valores aí. Então, isso é interessante pro Corinthians. Agora, vender dessa forma aqui, com o Corinthians ficando com 45 a 50 milhões de reais, não. O Yuri vale muito mais no âmbito esportivo, entregando futebolisticamente falando, do que se pegar o cara e negociar esses valores. Yuri Alberto vale muito mais aqui jogando no Corinthians do que vendendo ele aqui dessa forma. Então, parabéns ao Marcelo Paz aí, por não deixar isso acontecer, obviamente, tá? Então, Yuri Alberto, por enquanto, fica aí, aparentemente, até o final de 2029, eu espero que seja isso mesmo, tá? Tem algumas informações aqui também do Marcelo Paz, que tem interesse no Matheus Pereira, tá? Foi um jovem que, inclusive, foi da base do Corinthians. Eu considero um bom jogador, é jovem ainda, é uma boa opção, claro. A gente tem um André. Aí que pode ficar tranquilamente no lugar do Maicon, cara. Eu acho que o André tem um potencial muito grande de ser muito melhor que o Maicon, tá? Só que a gente precisa ainda de pelo menos uma ou mais duas reposições, né? Porque é o seguinte, o Rian foi negociado aí pelo Corinthians, né? O Rian não faz mais parte também do plano. Tem um moleque lá da base também, né? Que é jovem. O Corinthians poderia subir também, um volante. Mas aparentemente Dorival não anda querendo, não. Então o Corinthians precisa de mais umas peças na volância. Então tá atrás do Matheus Pereira aqui. Já falaram do Mandaca, que o Corinthians chegou a consultar a situação do Mandaca lá no Juventude também. Engraçado, né? Eram jogadores do Corinthians. Impressionante. Eram jogadores do Corinthians. O Corinthians queria o Matheus Pereira por empréstimo, tá?
Só que parece que o Fortaleza quer vender em definitivo, quer fazer um negócio em definitivo aqui pelo jogador. É um bom jogador, eu considero uma boa opção aí para reserva do Corinthians para compor o elenco. Outro jogador que o Corinthians teria interesse também, que saiu uma informação aqui do Fábio Lázaro, do All Sports, é que o Corinthians fez contatos, né, pelo Alan, do Flamengo. Tá? É um volante que, inclusive, já fez bons jogos aí, né, pelo Flamengo e não vai ser mais utilizado pelo técnico Felipe Luiz e estaria no radar do Corinthians, tá? O Alan, basicamente, aparentemente pela notícia que tá dizendo, ele viu um projeto melhor no Corinthians do que no São Paulo. Inclusive o São Paulo tá numa crise também lascada, não é só o Corinthians que tá em crise não, galera. São Paulo lá o negócio tá louco. Até o Júlio Casares agora tá com risco de sofrer um impeachment porque perdeu o apoio de boa parte dos conselheiros. O modelo associativo de lá é basicamente igualzinho daqui, tá? Por isso que esses clubes estão aí nessa pindaíba total, tá? E a tendência, obviamente, é virar uma SAF e o Corinthians vive esse período de pré-SAF, né? Então o Alan aí parece que tem interesse do Corinthians e a gente vai seguir aqui para confirmar essas informações. O Alan, eu preciso confessar para vocês aqui que eu não conheço muito desse jogador e a jogabilidade dele, tá? Mas, sei não, hein? E já em relação ao Flamengo também, o Flamengo parece que vai preparar uma proposta pelo Breno Bidon de 25 milhões de euros, cerca de 156 milhões de reais. Já falei aqui. Flamengo quer levar o Breno Bidon, paga 370 milhões de reais pelo mercado nacional dele, que é a multa, né, do mercado nacional, e leva 150 milhões de reais por uma joia como o Breno Bidon hoje. Como se valorizou? Não. É simples assim. Quer levar? Paga a multa nacional e leva. Se pagar 370 milhões, até eu vou querer que o Corinthians venda o Bidon. Mas de momento... não, mas o Flamengo vai tentar fazer essa investida. E obviamente a gente vai seguir aqui. Tem jogo do Corinthians agora contra a Ponte Preta. Jogo, basicamente, o Corinthians vai entrar com um time completamente misto. Já expliquei aqui pra vocês. Rodrigo Garro vai ser poupado por causa da cirurgia que fez no punho esquerdo. Né? O Memphis Depay, um edema no joelho que tá em tratamento. José Martínez, por enquanto, permanece lá na Venezuela por conta da questão do Maduro. Tá? E tem mais um jogador agora, o Yuri Alberto, né? Que foi tirar a cidadania italiana. Então... a gente vai ter um time misto aí contra a Ponte Preta. Ou quase todas as reservas, né? Enfim. Galera, bom descanso pra todos. A gente vai voltar aqui na próxima, não no domingão, só durante a semana agora. Eu vou dar uma descansada amanhã. Passei essa semana inteira produzindo conteúdo aqui, então eu vou dar uma descansada. E a gente vai acompanhar esse primeiro jogo do Corinthians aí no ano. Vou comentar algumas coisas na aba comunidade. A gente tá junto aqui até a próxima semana. Bom final de semana pra todo mundo. Grande abraço, até mais e vai Corinthians.